A aula de hoje é sobre misturas e separação de misturas. É uma videoaula destinada a alunos do 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje abordaremos sobre misturas. Então, nós temos como objetivos entender o que são misturas e suas classificações, além de demonstrar os diferentes tipos de separação de misturas. Ao final da aula, você irá perceber que muitas vezes no nosso cotidiano nós praticamos diversos tipos de separação de mistura sem mesmo perceber que estamos fazendo. Então, começando, nós vamos definir o que é mistura. Então, a mistura nada mais é do que a reunião de duas ou mais substâncias que não reagem entre si, ou seja, não há formação de nenhum outro produto químico. Em geral, as misturas, elas não têm propriedades físicas próprias, elas vão ter as propriedades das substâncias que estão compondo aquela mistura. Por exemplo, se eu tiver uma mistura entre água e álcool, então eu vou ter as propriedades específicas da água e eu vou ter as propriedades específicas do álcool. As misturas, elas também podem ser classificadas. Existem duas formas de classificação, em misturas heterogêneas ou misturas homogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Nesse caso, é possível identificar quais são os componentes da mistura. Um exemplo aqui, a água e o óleo. Então, nós temos um recipiente aqui com a água ao fundo e o óleo acima. Então, nós temos duas fases e é possível identificar quais são esses componentes da mistura dessas duas fases. Já na mistura homogênea, o que ocorre é que ela apresenta só uma única fase. Então, nesse caso, se torna mais difícil identificar o que está presente na mistura. Toda mistura homogênea, ela também pode ser chamada de solução. Nós temos como exemplo aqui a água e o álcool. Então, se você não estivesse vendo frasco de álcool ali, seria um líquido transparente com uma única fase, onde ficaria difícil de estar identificando o que teria naquele líquido, só observando, né? Então, fica mais complicado. Então, essa é a mistura homogênea. As misturas, elas precisam muitas vezes passar por um processo de separação, né? Em algumas situações é preciso que os componentes dessa mistura sejam separados. Então, para isso a gente utiliza vários processos, dentre esses a gente pode citar a catação, a peneiração, a ventilação, a separação magnética, a filtração e a decantação, que são exemplos de separação que nós vamos ver mais detalhadamente na aula de hoje. O primeiro deles, então, que nós vamos observar é a catação. A catação é a separação dos componentes, é feita com a mão ou com o uso de uma pinça. Então, esse processo a gente usa, por exemplo, na catação do feijão. Então, o feijão, quando você quer separar aqueles grãos que não vão ser cozidos ou algumas pedrinhas que vêm junto, né? A gente faz esse processo todo com a mão, então é um processo de catação. Há também o processo de separação de substâncias nos lixões, quando, por exemplo, os catadores estão separando os lixos que pode ser utilizado na reciclagem, esse processo é um tipo de catação também. Um outro processo é a peneiração. A peneiração nada mais é do que a separação de fragmentos, né, com o uso de uma peneira. Essa peneira pode ter uma granulação maior ou menor, dependendo do tipo de peneira que você usado. Então, é um processo muito usado por pedreiros, né, que realizam esse processo quando, por exemplo, eles vão peneirar uma areia para a construção. Nós também realizamos esse processo quando nós vamos, por exemplo, coar um suco na nossa casa. A gente passa por uma peneira, retira ali as sementes de um suco de laranja, né? Então, também serve como exemplo de peneiração.
Um outro processo é a ventilação. Na ventilação, a separação ocorre devido ao componente mais leve ser carregado por uma corrente de ar. Quando nós torramos um amendoim, por exemplo, e sopramos para que a casca separe, o que a gente está fazendo é uma separação de mistura por ventilação. Esse processo ele também é muito usado em indústrias de processamento de grãos, como grãos de café, de arroz. Um outro processo é a separação magnética ou imantação. Esse processo consiste em separar dois sólidos usando as propriedades magnéticas de um deles. Com um ímã ou com um eletroímã, o material é retirado. Então, nós temos aqui um exemplo: limalha de ferro e areia. Limalha de ferro é como se fosse um pozinho de ferro. Então, temos o ímã aqui, o ímã é aproximado dessa limalha de ferro, e aí, por ser metálico, um componente metálico, ele vai ser atraído pelo ímã, enquanto o restante vai ficar depositado no recipiente, no caso aqui a areia. Então, a areia separa por não ser metal. Um outro processo é a filtração. A filtração nós separamos misturas através de um filtro. Esse filtro pode ser o da nossa própria casa, quando nós filtramos uma água, seja no filtro de barro ou em filtros mais modernos, ou mesmo quando nós fazemos um cafezinho. Ao passar o café pelo filtro de papel ou mesmo o coador de pano, nós estamos realizando o processo de filtração, porque as partículas sólidas vão ficar retidas nesse filtro e a substância líquida vai passar através desse filtro. Um outro processo de separação de misturas é a decantação. Neste caso, deve ser usado apenas para misturas heterogêneas, pois esse processo ele vai se basear em diferença de densidade. As substâncias mais densas vão ficar ao fundo e as menos densas na parte superior. Um exemplo aqui, um copo com água e areia. A areia, como vocês estão vendo, por ser mais densa, fica ao fundo e a água na parte superior. Então, é possível separar esses dois componentes através da decantação. Outros processos também podem ser usados para separar misturas. É o caso aí da centrifugação, da evaporação, da destilação simples e fracionada, da levigação e da dissolução fracionada. Nós vimos então hoje a importância de se entender sobre as misturas e suas separações, bem como sua aplicação no nosso dia a dia. Há ainda então esses outros métodos a serem estudados, portanto não perca a nossa próxima videoaula que vai abordar de forma mais detalhada esses outros processos.